presença, humildemente pedimos, que através do Teu Espírito, da Tua Palavra, o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aconteceu algo interessante sobre a mensagem de hoje. Nós estamos em uma série sobre a primeira carta de João. A mensagem é: com o seu poder defende os seus. E eu separei os versos que queria pregar. E por incrível que pareça, um dos versos, ao pesquisar, um autor chamado John Bunyan, que esteve por 10 anos na prisão por defender sua fé em Cristo, escreveu 150 páginas de um verso da Bíblia. Eu fiquei profundamente tocado por isso. Aí comecei a estudar, mas conforme eu estudava, parece que aquilo não rendia. Aí fui orar e Deus falou: eu quero que você siga outro caminho. E aí fui pesquisar de outra forma o mesmo verso e a mensagem desta manhã. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos estudar um verso da Bíblia, que é o verso 1 da primeira carta de João. 1 de João, capítulo 2, o verso 1. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para nós voltarmos a ela e estudarmos este verso nesta manhã. Diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Parece extremamente simples. Parece que diz: olha, nós temos um advogado junto ao Pai, e é isso que o verso diz. Mas há uma profundidade em cada palavra neste verso. Eu gosto muito da declaração de um dos maiores pregadores, quando ele diz assim: se eu vou à igreja, e a igreja chora, a igreja canta, mas o pregador não abriu a palavra e explicou qual o pensamento do autor naqueles versos, não foi uma pregação bíblica. Toda pregação, você abre a palavra, lê o verso e vamos estudá-lo. Aqui, ele diz: meus filhinhos, de uma forma extremamente carinhosa, João se dirige aos seus irmãos. De uma forma extremamente próxima, meiga, cheia de amor, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas. E a primeira pergunta que fazemos ao verso é: a que coisas João está se referindo? Ele diz: a essas coisas, eu escrevi essas coisas, para que, há um motivo pelo qual ele diz que ele escreveu, o que ele escreve, para que vocês não pequem, diz ele. Então a razão pela qual ele escreve é para que nós não pecamos. Ele diz: mas, outra coisa de pensar, se você pecar, mas, diz ele, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele não diz um advogado perto do Pai, próximo, a palavra que ele usa é junto ao Pai. Ele então vai definir quem é esse advogado: Jesus Cristo, vírgula, o justo. Que coisas são essas que o apóstolo diz e que ele diz que ele escreveu para que nós não pequemos? Alguns comentaristas dizem que João estava se referindo a toda a carta. Tudo que ele escreveu nessa primeira carta de João é para que nós lemos essa carta e, através do que está escrito, nós não venhamos a pecar. Outros dizem que João escreve justamente quão maldoso e quão cruel é o pecado e o mal que ele causa na vida das pessoas. Então ele diz: escrevi sobre o pecado, sobre o mal que ele causa, para vocês não pecarem. E ainda outros estudiosos dizem que ele exalta a santidade de Deus. E como Deus é santo, perfeito, ele diz: não peque diante desse Deus, seja tão perfeito e tão santo quanto ele é. Mas há uma explicação, e que eu gosto muito dessa, que diz que, na verdade, João escreve tudo o que Cristo fez. Tudo que ele fez para a nossa salvação, todo o perdão que ele nos oferece, toda a sua intercessão no santuário celestial e também a sua encarnação, que ele deixa o céu, deixa as mansões celestiais para vir a este mundo para nos salvar. Diante disso ele diz:
eu escrevi todas essas coisas que Cristo fez para vocês olharem para Cristo e não pecarem. Portanto, ele diz, eu escrevi sobre Cristo para que vocês não pequem. Deixa eu falar algo sobre não pecar, mas falar algo específico sobre o pecado. Há muitas definições no grego e no hebraico sobre pecado, e os teólogos fazem muitas definições sobre isso. Pecado é rebeldia, pecado é ofensa, pecado é errar o caminho, pecado é você, como diz o Dr. Reinaldo Siqueira, você levantar os punhos para Deus, pecado é você dar as costas para Deus, pecado é você praticar iniquidade, pecado é uma série de definições. Mas eu gosto de definir pecado como pecado é você fazer tudo aquilo que não é da vontade do Senhor. Qualquer atitude sua, a qual não seria a atitude de Cristo, é pecado. Qualquer conduta sua, que não seja a conduta que Deus faria, é pecado. Portanto, pecado é tudo aquilo que você faz contrário à vontade de Deus. O pecado, na verdade, destrói aquilo que nós mais belo temos e sentimos agora neste momento. Nós podemos sentir que Deus está aqui. Nós vamos sentir que Ele toca o nosso coração. O pecado quebra esse sentir da presença de Deus. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. Este é o maior mal que o pecado faz na nossa vida. Agora nós podemos entender por que João diz, não pequeis. Eu escrevi para vocês sobre Jesus para que vocês não pequem, para que vocês não quebrem essa comunhão que há com o Senhor. Porque às vezes nós não olhamos temos uma visão tão baixa do pecado, porque às vezes nós flertamos tanto com ele, porque achamos que ele não seja tão ofensivo, porque na verdade nós não percebemos o que realmente o pecado causa para Deus. Nós achamos que Deus é tão poderoso, que Ele é tão suficiente, e que o pecado que cometemos não o afeta. Mas Deus sente quando nós nos afastamos dEle, porque o pecado nos leva justamente para as garras de quem mais nos odeia. O pecado nos leva para longe de Deus e nos leva para perto do inimigo. E Deus sofre com isso. Ele sofre quando nós nos distanciamos dele através do pecado. Por isso, se tivéssemos uma visão de quão maldoso e o que o pecado causa no coração de Deus, nós certamente, como diz um dos puritanos, se tivéssemos dois caminhos, um para o pecado e um para o inferno, certamente ele diz, eu iria para o inferno, mas não pecaria conscientemente diante do meu Deus. Ele não merece isso. Ele deixou os céus, ele morreu numa cruz, ele não merece que eu guarde o ressentimento, a mágoa, e eu pratique alguma coisa que seja contrária à sua vontade. Outra razão pela qual temos uma visão tão baixa do pecado, é porque nós às vezes não olhamos a Deus com a sua total santidade. Um Deus que é tão puro, que até mesmo os anjos, diante do julgamento, curvam-se, fecham-se e se envergonham ao mencionarem os nossos pecados perante o tribunal divino. Porque é algo tão ofensivo à sua santidade, é algo tão distante daquilo que Deus é. Por isso, no Salmo 4, verso 4, o salmista disse, tremam de medo e não pequem. Em Ezequiel 3, 21, o profeta escreveu, se você avisar o justo para que ele não peque, você salvou o justo da morte. Olha que lindo. Em João 5,14, Jesus disse, após curar um homem enfermo, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. E em São João 8,11, Jesus diz à mulher, depois de perdoá-la, vai e não peques mais. Em Romanos 6,12, Paulo diz, continuaremos no pecado, para que a graça de Deus seja ainda maior, para que nós possamos compreender ainda melhor a Deus? Ele diz, não, de forma alguma. Como iremos continuar no pecado, nós que para Ele fomos perdoados e nos afastamos e o deixamos? Normalmente nós falamos que nós conhecemos Deus, e é verdade, há um conhecimento de Deus. Mas é interessante que a palavra conhecer, ela tem a ver com obediência. Conhecer e obedecer são duas palavras juntas, você não consegue separá-las, são uma e a mesma coisa. Se você conhece Deus, você o obedece. É impossível você dizer, eu conheço Deus e eu não obedeço. Jesus diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos.
E todo aquele que conhece Deus anda na sua lei. E nós também dizemos que vivemos em união com Deus. E viver em união com Deus é imitá-lo em todas as coisas da nossa vida. Portanto, se nós dizemos que obedecemos, é porque nós estamos conhecendo Deus. E se nós o imitamos, é porque nós estamos em união com Ele. Um escritor escreveu dizendo que ele leu no para-choque de um carro a seguinte frase: cristãos não são perfeitos, cristãos são perdoados. Ele diz assim, eu gostaria de acrescentar, sim, não são perfeitos, mas estão lutando pela santidade. Porque se ele diz assim, se nós aceitarmos a primeira parte dessa declaração, que cristãos são perdoados e não são perfeitos, nós temos uma margem para dizer, todo mundo erra, e Deus vai me aceitar do jeito que eu sou. Se eu cometer um pecadinho aqui e outro ali, ninguém é perfeito, somente Deus é perfeito. É uma forma de dizer assim, Deus vai aceitar que eu não cresça na minha santidade e na minha busca pela semelhança com Ele. Assim, que na verdade nós não podemos dar desculpas, porque o apóstolo diz, não peque. O interessante é que ele não fala, não vivam no pecado. Ele diz, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Ele não está falando a cristãos que vivem no pecado, mas ele diz para nós não pecarmos. Aqui a questão é não tolerar nenhum ato de pecado em nossa vida. A questão é não ceder nenhuma vez ao pecado. É sobre isso que João está dizendo. De forma alguma permita que o pecado invada a sua vida, que ele destrua a sua paz. E também traz a questão de não pense, só um pouquinho, não faz mal. A ideia é nenhum pecado, nenhuma transigência, nem um pouquinho, nada. Viva só e unicamente para a glória do Senhor. Por isso ele diz, vai e não peques mais. Com seu poder, Deus defende os seus com o advogado que ele tem junto ao Pai. João diz, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se alguém pecar, diz ele, se alguém pecar, na verdade é um reconhecimento de quão terrível e quão maldoso é o pecado. Não é se alguém pecar como dando uma possibilidade de que você pode pecar, mas é mostrando quão terrível e quão horrível e quão destruidor é o pecado na vida de alguém. Por isso, por que ainda pecamos se ele é tão horrível? Por que ainda às vezes cedemos? Porque na verdade, nós esquecemos de Deus, esquecemos de Cristo, esquecemos que Ele está presente, e assim nós seguimos a nossa própria vontade, com inúmeras desculpas. Sou fraco, é só um pouquinho, é só um pecadinho, outros fazem pior. Nós enumeramos em nossa mente muitas desculpas para ter um procedimento contrário à vontade do Senhor. Em outras palavras, para pecarmos. Nós já somos por natureza propensos a isso. Se nós não lutarmos, dizendo, Senhor, eu não vou praticar, a minha natureza vai me levar a fazê-lo se eu consentir com ela. Por isso o apóstolo diz que nós precisamos não esquecer do Senhor e nos refugiarmos nele. Por que pecamos? Porque nós escolhemos ceder à tentação. Desde algo importante a você sobre a tentação. A tentação é um aviso, é um alerta. No domingo passado nós tivemos uma aula com um senhor chamado Hamilton sobre serpentes aqui nos Desbravadores. Foi algo simplesmente fantástico. E ele trouxe uma serpente, e colocou a serpente dentro da caixa. Ele falou, olha, eu vou assoprar e ela vai fazer o barulho dentro da caixa. O seu chocalho, chama aquilo? Isso. E ele soprou e lá de dentro nós ouvimos o barulho da serpente. E ele perguntou, por que ela está fazendo esse barulho? Ele está dizendo, ela está fazendo isso porque ela quer preservar você. Porque ela não quer picar você. Em suma, ela está dizendo, até ele brincou, fuja daqui, careca. Cai fora. Porque senão eu vou picar você. A tentação é a mesma coisa. Ela avisando, o inimigo está se aproximando. Fuja dela.
não ceda. Ou a carne está querendo sobrepor o espírito, não ceda. Portanto, a tentação é um alerta para nós fugirmos, não para nós cedermos, mas para nós realmente nos refugiarmos no Senhor. Se você pecar, se você errar, se você cometeu algo errado, não se desespere. João diz, há um advogado, e você pode ir a ele. Há alguém que pode recebê-lo e com o seu poder defender você. Se pecar, como eu falei, não é uma justificativa. Nós podemos vencer por Cristo Jesus. Não ceda jamais à tentação. Quero dizer algo interessante. Como diz João, se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Para quê? Por quê? O que Deus pede? Há uma coisa linda. Ele diz apenas para você confessar o pecado. Normalmente nós ouvimos muito sobre confessar na Bíblia. Confesse os pecados. Mas confessar tem algo espiritual por trás extremamente poderoso. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós quebramos o poder de Satanás e a vulnerabilidade da nossa natureza pecaminosa. Em suma, quando nós confessamos, a nossa união com Deus é restaurada. Quantas vezes Jesus falou que devemos perdoar? Quando Pedro perguntou a ele essa frase, Jesus disse 70 vezes 7. Isso mostra que todas as vezes que você confessar, Deus perdoa você. Porque através da confissão, quebra-se o poder de Satanás e restaura-se a sua comunhão com Deus. Por isso, quando você se ajoelhar e pedir perdão, e você confessar o seu pecado, levante-se na certeza que a restauração foi feita, que o advogado está lá intercedendo por você. Não há mais separação. O pecado foi confessado e ele foi perdoado. Isso é tão confortante, é tão maravilhoso, porque para nós, pecadores, que temos uma natureza voltada para o mal, saber que podemos dizer ao Senhor, Senhor, me perdoe por meus pensamentos impuros, pelas minhas atitudes que foram incorretas, o perdão é instalado naquele mesmo instante. Pecado confessado, pecado perdoado. João diz, temos advogado junto ao Pai. Outra coisa interessante é que advogado tem muitas declarações e muitas definições para advogado. Mas eu gosto de 3. Primeiro, a palavra advogado é a mesma para consolador, é a mesma para defensor e a mesma para intercessor. Portanto, nós temos um consolador junto ao Pai, nós temos um defensor junto ao Pai e nós temos um intercessor junto ao Pai. Mas o que é mais interessante é qual o significado da palavra advogado, que é mesmo para consolador. A definição é aquele que ajuda. Portanto, nós temos junto ao Pai alguém que ajuda você. Há uma definição na língua africana, que eu acho também esplêndida, que diz que advogado é aquele que se ajoelha ao seu lado para ajudar você. Isso mostra uma proximidade, alguém que realmente está interessado em cuidar de você. Alguém que não apenas se aproxima, mas se ajoelha ao seu lado carinhosamente para cuidar de você. Por quê? Jesus é definido como advogado, como aquele que se ajoelha ao seu lado, como aquele que cuida, porque na verdade ele é o único digno de defender você perante os ataques de Satanás. Ele é o único que com seu poder pode defender você. Ele é o único que pode afastar as tentações e o pecado. Ele é o único que pode conceder o perdão completo e absoluto. Ele é o único que foi digno de abrir o livro e olhar a sua vida e dizer, perdoado pelo meu sangue. Ele é o único que pode ir à presença do Pai, porque ele nunca pecou. Ele é o único que tem uma natureza santa. Ele é o único advogado justo e perfeito. Não há outro na face da terra em que nós podemos encontrar segurança e paz. Por isso, a Bíblia nos diz em Romanos 8,34, quem nos condenará? Quem? E ele diz, Jesus está à direita do Pai e intercede por nós.
Em Hebreus 7 ele diz que ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que chegam a Deus, intercedendo por eles todos os dias. No Salmo 43, de 1 a 5, ele diz: pleitei a minha causa. E a mesma declaração da viúva diante daquele juiz importuno e aquele juiz cruel, que ela diz: julga a minha causa contra o meu adversário. Portanto, Jesus, no santuário celestial, Jesus como nosso advogado junto ao Pai, ele diz: eu estou aqui para defender a causa dos meus filhos. Como diz João, meus filhinhos queridos. Ele está lá para defender os erros que nós cometemos. Ele está lá para nos colocar perante o Pai e dizer: Pai, aceita a confissão e o perdão concede, porque eu quero que onde eu estou, eles estejam comigo. Eu quero, Pai, que Tu concedas o perdão completo e absoluto aos meus filhos. É isso que Jesus está fazendo. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. Mas se temos um advogado no céu, temos também um advogado na terra. Temos também alguém que se compadece de nós e que vem ao nosso lado. Normalmente, quando pecamos, quando cedemos à tentação, um sentimento de culpa invade o nosso coração, um sentimento de indignidade, um sentimento de pequenez, de invalidez invade a nossa alma. Nos sentimos tão pobres espiritualmente, tão condenados diante do Senhor. Neste momento, o advogado vem ao seu lado e ergue você e diz: olhe para Cristo, não olhe para os seus erros, para os seus pecados. Nele há perdão completo e absoluto. Ele está lá intercedendo, está defendendo a sua causa. Apenas olhe para Ele. Coloque sobre Ele toda a sua culpa, todo o sentimento de desamparo. Ele ampara você, Ele é a sua força, Ele é o seu poder. Ele é melhor do que milhares de milhares. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Não há nada maior do que Ele, porque Ele diz: não terás outros deuses diante de mim, porque não existe outro além de mim. Você pode ir a Ele, encontrar nele perdão completo e absoluto. Você pode se erguer novamente pela graça de Cristo, e o poder do Espírito estará lá ao seu lado, fortalecendo você como um divino ajudador. João diz de uma forma tão linda: temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o nome mais doce e mais poderoso na face da terra e no universo, o justo. Por que ele diz o justo? Porque ele é o único que pode agradar o Pai. Nenhum mais pode agradá-lo. Ele foi o único que viveu uma vida perfeita. Ele é o único que pode ir até a presença do Pai. E Jesus foi com a natureza humana. É como se cada um de nós fôssemos a presença do Pai em Cristo. É como se você se aproximasse de Deus: Senhor, eu vim aqui pelo meu Salvador, pelo Senhor Jesus. Eu quero que Ele defenda a minha causa. Eu não sou justo, eu errei, mas eu quero recomeçar. Ajuda-me, Senhor. Jesus, aqui Ele é visto como o Salvador humano, aquele que na cruz levou a nossa vida e ali pregou os nossos pecados. Ele é visto como Cristo, um Salvador divino, o enviado de Deus, aquele que veio dos céus, que deixou as mansões celestiais para andar neste mundo de pecado, para salvar você e a mim. E Ele também é visto como justo, um Salvador sem defeito. A vida de Cristo é a mensagem para você não pecar. Mas, se você pecar, há o advogado junto ao Pai que defende você. Não peque. É a mensagem que João deixa. O advogado é o seu habilitador para você não pecar. Lembre-se, o justo, Jesus Cristo, é digno de defender você de todos os ataques que Satanás possa fazer sobre você, e Ele está junto ao Pai. Quando? Em provação, tentação, lutas, dificuldades ou possíveis quedas, levante os olhos e olhe para Jesus e, pela fé, saiba que Ele está perante o Pai, junto ao Pai, defendendo você. Cristo, com o seu poder, defende os seus. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós já chegamos até a Tua presença em Cristo Jesus. Nosso advogado é aquele que
cuida de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, das nossas fraquezas, nossas lutas, mas olhamos para Ti, Senhor, como nosso advogado. E olhamos para Ti como nosso defensor, aquele que luta pela nossa causa. Obrigado por aceitar as nossas confissões e nos conceder o Teu perdão. Dai-nos hoje e sempre a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos, ouvimos as crianças, louvamos, ouvimos a mensagem. E agora nós temos a oportunidade de agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas até agora. Os diáconos vão recolher nossas ofertas de gratidão, nossos dízimos. Que Deus abençoe por sermos gratos a Ele por tudo que nos concede. Amém.